Boa tarde, começando mais uma live de esquenta para nossa maratona de emagrecimento que vai acontecer nos dias 12, 14 e 16 de setembro, gente. Faltam 10 dias, tá chegando o dia para essa maratona que vai ser incrível. Vocês já estão aprendendo coisas muito valiosas para o emagrecimento de vocês. E hoje o tema que eu vou falar aqui hoje vai ajudar muito, com certeza, nesse processo de vocês. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Yasmin. Vamos entrando aí, vamos se aconchegando, que hoje a gente vai conversar sobre planejamento. Quem tá assistindo essa live no YouTube, o link para se inscrever nessa maratona do emagrecimento descomplicado e definitivo vai ficar na descrição do vídeo. Quem tá assistindo aqui no Instagram e não se inscreveu ainda, link, terminou a live, clica o dedinho no link lá da bio, se inscreve que vai ter conteúdo muito incrível nesses 3 dias, aliás, já está, né? Já tá acontecendo aqui todas essas lives de aquecimento, é toda uma preparação para o que vai acontecer lá, para vocês não chegarem lá e tomar um susto, né? Então, vão ter coisas lá muito importantes para esse processo de emagrecimento, coisas que eu nunca falei aqui, né? Que vai acelerar o processo de emagrecimento de vocês. Então, entrem lá, se inscrevam, participem da comunidade, isso é muito importante. Tô falando isso todas as vezes aqui, porque, por exemplo, o que vai rolar aqui hoje, que eu vou falar hoje, né, eu vou ensinar vocês como vocês podem montar um combinado, que é o jeito que eu gosto de falar, de vocês da semana que vem, para vocês já começarem a emagrecer. Então, vocês já vão se planejar hoje, já vão botar isso tudo no papel, para semana que vem já começar a colocar todas as coisas em prática. Aliás, não precisa nem esperar chegar a semana que vem, né? Já pode começar a partir de agora, a partir de amanhã. Não é esperar segunda-feira para começar, não. Mas isso vocês já podem ir desenhando. Para chegar semana que vem tá tudo prontinho, vocês não ficarem perdidas. E isso vai com certeza ajudar muito, é uma coisa que eu faço. Sempre gostei de fazer planejamento das coisas, anotar, vocês vão ver que isso faz toda a diferença no processo de emagrecimento. Antes de começar, já põe um aviãozinho aí, compartilha essa live com alguém importante para você que precisa ouvir o que está sendo falado aqui hoje, que está com o objetivo de emagrecer. Com certeza tem alguém aí que vai se beneficiar muito do que eu vou falar aqui hoje para vocês. E voltando, né, a comunidade vai ser importante por conta disso, que lá eu vou disponibilizar o que eu vou falar aqui hoje, né, como montar esse planejamento, vou colocar lá para vocês o passo a passo de como fazer e quero que vocês coloquem o de vocês lá para eu ver como é que vocês estão fazendo, se realmente, se você for comprometida com o seu emagrecimento, você vai fazer isso daí, vai ter resultado e vai me contar depois, para você começar a partir da semana que vem. Combinado, gente? Então vamos começar então a live de hoje de esquenta, sexta-feira, né, pra gente já se preparar. Bom, o que é o combinado, né, que eu gosto de falar? Combinado nada mais é do que pequenas metas que você faz, que você planeja para sua semana. Algumas coisas vão se manter constantes, né, que nem o meu combinado de exercício é fazer 4 vezes na semana atividade física. Faça chuva, faça sol. E aí eu tenho as minhas observações, assim, né? Então, quando eu tô num período muito intenso de trabalho, que tem coisas que não tenho como deixar de fazer, né? Que acaba tomando bastante tempo mesmo, que não tem como mesmo, eu deixo para 3 vezes na semana. Mas eu não deixo ser menos que isso. Isso é muito importante, você ter clareza das metas que você quer, e é por isso que eu vou te ajudar a montar esse planejamento. Então, o meu combinado de exercício são 4 vezes na semana fazer o meu treininho ali. Isso pode variar de acordo com a sua fase da vida, que nem teve fase da minha vida que eu conseguia fazer tipo 6, 7 vezes na semana, já teve época que eu fazia, né? Então, eu me dedicava muito a fazer exercício. Hoje eu faço mais para me manter no corpo que eu tô, para manter minha saúde, né, na fase que eu tô agora, eu tô bem empenhada em trabalho, então não dá para eu ficar me dedicando muito tempo do meu dia para fazer isso, então eu faço o mínimo que eu consigo. E isso é que vocês têm que entender. Quando você vai montar o seu combinado, a primeira coisa que você tem que pensar é que tem que ser uma coisa possível, né? Você não vai colocar lá uma coisa que você sabe que é impossível de fazer, você nunca fez e quer fazer algo totalmente impossível de fazer. A chance daquilo dar errado né, muito grande. E aí você não dá continuidade. Então, vou te ensinar hoje como fazer isso. Então, um dos meus combinados em relação
a emagrecimento, a manter, né? Hoje eu tô mais numa fase de manter, é o exercício. A atividade física, pra mim, é uma das minhas prioridades de saúde, eu não deixo de fazer, porque eu sei o quanto me faz bem. Então, no meu combinado da semana são 4 vezes, vocês veem que eu tô sempre postando treino aí, né? 1 de 4, 2 de 4, pra poder também reforçar pra vocês essa ideia. E isso foi uma coisa que também me ajudou, né? Você visualizar as coisas que você tá fazendo, e é por isso que o planejamento é importante, te ajuda a seguir. Então, quando eu posto lá o meu treino 1 de 4 da semana, 2, né, das 4 vezes que eu tenho que fazer na semana, isso me ajuda e me impulsiona a não desistir e a completar aquela meta, aquele combinado que eu fiz comigo mesmo. É um combinado que você faz com você mesmo, que se você furar, só quem vai sair prejudicado é você mesmo. Então, vou falar com vocês como montar isso. Depois o modelinho vai ficar lá na comunidade, então entrem lá. E a primeira coisa, né, que, como eu falei, é você ter clareza do que você quer fazer e colocar data para cumprir as coisas. Planejamento é isso, né? Não é você pensar, eu quero começar agora a fazer atividade física. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer isso. E aí só fica ali, ó, no plano das minhas ideias. Eu quero. E o nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro precisa de clareza para entender o que você tá querendo, minha filha. Fala aí, mostra que eu quero saber. Não é eu quero fazer exercício físico. Que horas você vai fazer? Quantas vezes você vai fazer? Quanto tempo você vai fazer? Isso precisa estar claro na sua cabeça. Precisa estar claro na sua mente para o seu cérebro entender que vai existir um momento do seu dia que vai ser dedicado a fazer isso. Não importa se são 10 minutos, se são 15 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, se é uma vez a semana, se é 2, não interessa, mas você precisa deixar clara essa meta na sua cabeça. Então, a primeira coisa, você precisa ter clareza. Adriana, seja bem-vinda, também entrou aí. Então, essa é a primeira coisa, tá? Precisa estar claro. Você querer alguma coisa fica muito no plano das ideias. Eu quero emagrecer, mas você não sabe quanto tempo, quantos quilos, o que você tem que fazer ali na semana. Eu quero fazer exercício. Aí entra isso que eu falei, com quanto tempo eu vou fazer, qual horário. Isso precisa estar bem descritinho na sua mente, na sua cabeça. Para você chegar àquele horário, você sabe que seu comprometimento tá ali naquela hora. Né? E no começo, quando você vai fazer, principalmente falando de atividade física, isso é muito importante. Hoje em dia, eu consigo ajustar, assim, eu prefiro, né, lógico, fazer sempre no mesmo horário, porque isso mantém a minha rotina, eu sei que aquele dia, aquela hora é pra fazer aquilo. Só que, como hoje eu trabalho em casa, se é um dia que, de repente, não deu pra eu ir de manhã, eu vou à tarde. Mas no seu começo, você precisa dar um horário pra fazer isso. Isso faz o seu cérebro identificar que chegou aquela hora, você já automaticamente vai chegar uma hora que você vai pensar, agora é hora de eu fazer exercício. A Yasmin falou, isso é muito importante mesmo, para criar disciplina e constância. Exatamente, ter o horário, ter fiel aquele horário para fazer, vai fazer o seu cérebro entender que chegou aquela hora, é hora de você fazer isso, você vai largar o que você está fazendo e ir lá fazer. É como se fosse um compromisso de trabalho mesmo, né? Aquela hora eu faço isso. E ponto final. Se você deixar muito vago, eu preciso fazer exercício 3 vezes por semana e não definir horário para fazer, aí vai chegar um dia que você não vai seguir, porque você não faz essa rotina, não cria esse hábito. Então, para você conseguir criar esse hábito, é importante que você defina um horário certinho para fazer. Então, coloque data nos projetos de vocês, nas metas de vocês, e colocar data, você vai destrinchando isso. Então, eu quero emagrecer, 10 quilos até tal data. Lógico que você não vai colocar uma coisa absurda, tá? Eu tô dando um exemplo de quilos aqui para ficar mais dinâmico, para vocês entenderem, mas não é só isso que importa. Tem medidas, tem aquela roupa, aquela calça que você quer entrar, aquele cinto que você quer, né, deixar mais larguinho. Então, se apegue a alguma coisa desse tipo e defina um tempo ali. Em 30 dias ou em 60 dias eu quero estar cabendo nessa calça, eu quero diminuir tantos buraquinhos lá do meu cinto. Ou se quiser usar o peso, né? Para quem faz atividade física e musculação, isso acaba interferindo, porque o peso na balança representa muita coisa, mas enfim, quando você precisa perder bastante,
o peso também representa. Mas você precisa ter uma representação física daquilo que vai acontecer e no tempo que vai acontecer, tá? E aí dentro disso existem os combinados que é o que eu vou falar aqui. Então, para eu conseguir chegar nessa meta nesse tempo, o que eu vou precisar fazer semana a semana dentro disso? Então na primeira semana eu vou definir 3 pequenas metas para eu fazer. Vai ser o meu combinado daquela semana. E aí, para essas 3 pequenas metas, dependendo do que for, você também vai precisar colocar um horário. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Um horário e o lugar que vai acontecer. Tudo isso precisa estar bem claro na sua mente, não só... Eita, tô enrolado. Não só na sua mente, no papel também. A hora que a gente escreve, olha, coloca no papel, num lugar visível, é mais fácil de você entender o que você precisa fazer. E eu sei que muita gente não faz isso. Vai olhar o que eu tô falando, vai escutar o que eu tô falando agora e vai achar que é besteira, né? Porque muita gente quer, eu quero saber o que precisa comer, ela, né? Esse papo aí é papo furado, isso aí não resolve. E tem muita coisa antes disso, e aqui é isso que eu tô tentando falar pra vocês todos esses dias, tanto do esquenta como que vocês vão ver nos dias da maratona. Né? Por isso que muita gente não consegue emagrecer, não consegue manter o peso, às vezes consegue emagrecer e volta a engordar, porque não dá importância para essas coisas que parecem pequenas, parecem bobagem, mas que faz toda a diferença no processo de emagrecimento. Precisa acontecer para que você tenha um emagrecimento definitivo, senão você volta a engordar e, enfim, fica sempre nesse ciclo aí que você já conhece. Então, tem a data para fazer, anote, né, é importante, e vamos continuar. Você precisa também, outra coisa importante, ver o que é viável para você. Dei o exemplo meu do exercício, né? Tinha épocas da minha vida que fazer exercício 7 vezes por semana era tranquilo, assim, na medida do possível, né? Tava tranquilo em relação ao trabalho, fazia as minhas horas de trabalho lá, e eu tinha tempo livre para me exercitar 7 vezes na semana, né? Então, pra mim, aquela fase era de boa fazer isso. Hoje em dia, na fase que eu tô, eu não consigo. Então, eu delimitei ali 4 vezes por semana pra eu fazer. E tem um tempo específico, porque eu também não posso estender muito das horas ali, senão acaba me prejudicando de trabalho. Então, precisa ser viável pra você. Não vai colocar uma meta lá, um combinado que só existe na sua cabeça, que você não consegue fazer. Vou correr uma maratona a partir de amanhã. Você vai correr mesmo? Sério? Não vai conseguir, né? Então, precisa ser uma coisa totalmente alcançável, por mais que você ache que é uma bobagem, assim, isso aqui é muito pouquinho pra eu fazer. Mas, às vezes, é melhor você começar do bem pouco mesmo, do bem básico, para que você consiga fazer. Então, tem que ser viável pra sua época de vida, pra sua rotina, porque senão você acaba abandonando mesmo, não vai conseguir fazer, tá? Então, veja o que é viável para você nesse momento. Pode ser que isso mude com o tempo, como mudou para mim, como pode mudar daqui a pouco também, pela fase da vida que a gente tá. O importante é você não deixar de fazer. Então, qualquer exercício é melhor que nenhum exercício. Tô dando exemplo de exercício aqui, mas existem, pode ser de qualquer outra coisa, tá? Bom, o importante, você não interromper esse processo por mais de 2 dias. Existe uma coisa no livro que eu li, que é o Hábitos Atômicos, eu sempre falo dele aqui, que fala disso. Um hábito, quando você quebra ele durante um dia, beleza, eu me comprometi que eu vou fazer que nem, vou dar um outro exemplo meu. Os meus dias de treino normalmente são segunda, terça e quarta eu não treino, né, porque normalmente eu atendo de manhã na quarta, e quinta e sexta. Final de semana, às vezes rola um bônus, às vezes não, nessa época tá bem difícil de eu fazer isso, mas às vezes acontece. Então, mais fiel é segunda, terça, quinta e sexta. Essa semana, eu não, na quarta-feira eu atendi, e ontem, como eu tava atolada de trabalho, eu não fui. Aí eu falei, eu vou, sei lá, à tarde. E eu acabei não indo. Então, eu já não fui no dia que eu já não iria mesmo, e aí furei um dia. Eu acordei hoje já querendo furar de novo. Já não fui ontem mesmo, não vou de novo. Então, não quebre esse ritmo seu, né? Esses dias que você se programou, mais do que 2 dias. Quando você faz isso mais do que 2 dias, chega no terceiro, a chance de você furar é muito grande. Então, no máximo um dia,
bola pra frente, vamos seguir em frente, porque senão fica mais fácil de você abandonar esse hábito que você tá fazendo, tá? Bom, a importância então do planejamento, porque quem não se planeja acaba fazendo de qualquer jeito, né? O que eu falei no começo. Você não visualiza, você não coloca no papel, você nem sabe exatamente o que você quer, você precisa saber exatamente o que você quer, para onde você está indo, quanto você quer emagrecer, em quanto tempo, quais as metas que vão rolar dentro desse processo, quais os combinados, né, igual eu tô falando aqui, que vão rolar nesse processo semana a semana. É assim que você se planeja, sem achar que isso é bobagem, porque isso vai fazer total diferença no andamento do seu processo, para você entender mesmo no seu cérebro, no seu corpo, que isso está acontecendo. Mais do que você só ficar imaginando como eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu quero diminuir o açúcar. Coloca isso no papel, começa a colocar isso. Uma outra coisa importante para você fazer esse planejamento e esses seus combinados é uma coisa que se chama intenção. Presta atenção agora nisso. Se você puder, pega uma caneta agora. A gente vai precisar de uma caneta e papel. Se você quiser já montar esse seu planejamento, não esperar eu colocar na comunidade, já ir montando o seu, que vai te ajudar bastante, tá? Então já pega aí e já anota. Existe uma coisa que se chama, presta atenção, intenção de implementação. É um pouco do que eu tô falando desde o começo aqui hoje. Você precisa fazer com que o seu cérebro entenda que você tem uma intenção naquele horário, naquele momento de fazer o que você se propôs a fazer, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, como que funciona isso. Vamos supor que o seu problema hoje é se planejar para levar a sua marmita no dia seguinte. Eu fico muito preguiçosa, eu chego em casa cansada, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, não quero ver panela, não quero nada. Aí eu peço uma comida ou como qualquer besteira lá, faço um lanche e vou assistir televisão. Ou vou fazer qualquer outra coisa, vou ficar no celular, né? Eu sei que a rotina das pessoas são diferentes, tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Eu entendo isso, tá? Mas quem quer emagrecer precisa se organizar, precisa priorizar. Então, eu cheguei em casa e eu não tenho paciência de fazer isso. O que você vai fazer? Você vai mostrar para o seu cérebro a intenção de implementação dessa atividade que você quer fazer. Então, isso é um problema para você que te trava, né, no emagrecimento, porque afinal você precisa levar a sua marmita no dia seguinte. Chegou em casa, o que você vai fazer? Eu vou me comprometer a chegar em casa e a primeira coisa que eu vou fazer antes de qualquer coisa é já preparar essa comida. De repente eu vou preparar ali já para eu comer, já monto a minha marmitinha do dia seguinte, né, ou de alguns dias ali, que não vai estragar na geladeira, não precisa nem ser congelado, mas já vou me programar para fazer isso. Não vou sentar no sofá, não vou pegar meu celular, não vou me distrair com nada, a minha atividade vai ser essa. E como voltando na regra do precisa ser viável, se isso for viável na sua rotina. Eu sei que tem pessoas que têm filho, vai chegar em casa, vai dar atenção pro filho, vai lá ver se fez a tarefa da escola, enfim, tem as rotinas diferentes, então você vai desenhar isso de uma forma diferente para você, mas isso precisa estar claro para você. Eu vou chegar em casa, nesse exemplo que eu dei, eu não vou fazer nada, eu vou lá pra cozinha, vou fazer a minha comida, vou comer na hora e já vou preparar a minha marmita do dia seguinte. Deixa claro isso pro seu cérebro, coloca isso no papel. Depois, e aí vem também uma coisa que se chama empilhamento de hábitos. Então, para você montar esse planejamento e esse seu combinado, você vai empilhando hábitos. Então, você vai pensar assim, eu tenho o hábito de chegar em casa, sentar no sofá e assistir televisão, assistir uma série, ou mexer no celular, eu gosto de ver rede social, ver Instagram, tudo bem, não tem problema. Só que pensa numa coisa que a sua mãe, né, os seus pais falavam para você quando você era criança. Primeiro a obrigação, depois a diversão, não era assim? Então, isso te ajuda a você desempenhar aquela função que você precisa, que você fala assim, depois que eu fazer isso daqui, né, então fazer minha comida, preparar minha marmita, eu vou ter meu tempo livre para fazer o que eu quiser. Então, deixa eu fazer isso aqui rápido, deixa eu já organizar, já fazer o que tem que fazer, porque depois eu tô tranquila. É diferente de você chegar e já... isso já aconteceu comigo muitas vezes, quando eu trabalhava fora, principalmente. Eu chegava assim,
tinha a empolgação de falar, não, amanhã vou levar tudo certinho e tal. Aí eu chegava tão cansada que às vezes eu tomava banho, me largava no sofá e ali eu ficava, às vezes eu dormia no sofá, né? Tenho essa mania até hoje, preciso melhorar muito. Já melhorei, mas ainda preciso melhorar mais. Mas aí era assim, era banho, comia, deitava ali no sofá, queria assistir alguma coisa, eu nem conseguia, aí tchau. Eu acordava no outro dia no sofá, com as costas toda ferrada, né? Era assim sempre que acontecia. E aí eu comecei a mudar isso. O que eu começava a fazer? Porque eu saía do trabalho, eu ia pra academia, e aí eu chegava em casa, tomava banho e acontecia tudo isso. E aí eu cheguei e comecei a falar, não, eu vou chegar em casa, eu nem vou pro banho primeiro. Primeiro lugar que eu vou é pra cozinha. Vou lavar minha mão, fazer minhas coisas, lavar minha salada. Já comecei até a comer melhor por causa disso, né? Que aí já comia o que tinha que comer ali. E aí, acabou, entendeu? Já resolvi a minha vida ali. Depois, se eu quisesse tomar banho, dormir e ver celular e ver televisão, não interessa o que eu ia fazer depois. Primeiro eu fazia a minha obrigação e depois eu ia pra diversão. Kesmin falando. E você ganha tempo no outro dia. Eu, às vezes, fico com preguiça de arrumar a minha marmita. Aí eu penso, eu já tenho amanhã tão corrida, vai ser mais uma coisa que vou ter que fazer amanhã. Já vou fazer agora para não me enrolar. Exatamente. É muito mais difícil você acordar de manhã e ter que preparar tudo. É muito complicado, né? Às vezes você sai... E o dia que você acorda atrasado, o que você faz? Já aconteceu comigo também. Não me programei, não me planejei um dia antes. Chegava naquele dia que você acordava atrasada, você saía descabelada, né? Esquecia coisa em casa, não dava tempo de fazer nada. Chegava na hora do almoço, ia lá e comia besteira. Ou então, às vezes, né, nem besteira, mas ia comer fora, às vezes uma comida que você não quer comer. Então, o planejamento, ele é extremamente importante por causa disso. E você ter esses pequenos pensamentos, assim, rápidos, né, de chegar em casa, não quero nem ver o sofá, eu já vou direto pra cozinha, igual eu comecei a fazer. Mudou muito essa questão pra mim, eu comecei a conseguir fazer mais as coisas, porque eu ganhava, exatamente como a Elis me falou, eu ganhava tempo no outro dia, e aí eu podia fazer o que eu quiser. Então use essa estratégia, engana o seu cérebro, sabe? Essa estratégia de que eu vou fazer isso aqui, que agora é difícil pra mim, né? Eu preciso fazer isso, mas é tão chato, eu tô cansada, cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, mas depois eu vou tomar aquele banho, vou deitar no sofá e vou fazer o que eu quiser. Então use essa estratégia com você, que isso vai te ajudar a implementar esse hábito que você precisa. E aqui eu dei um exemplo, mas pode ser outras coisas também. Bom, usando o exemplo do exercício de novo, tá? Então, como você faz com o exercício? Alana, a partir da semana que vem eu quero começar a me movimentar. Quero começar a fazer alguma coisa, não sei o que ainda, mas eu preciso fazer. Então, você já vai... ninguém precisa, eu sei que fazer exercício do nada, dependendo do exercício que você vai fazer, se você tem algum problema de saúde, é difícil eu falar assim, né? Porque você não vai fazer qualquer coisa. Mas, gente, se movimentar, dar uma caminhada, fazer coisas simples, todo mundo pode fazer, tá? Ninguém vai se estrupiar e morrer por causa disso, não. Porque ninguém pede autorização pra comer um monte de besteira, mas pedir autorização pra fazer um exercício básico todo mundo quer, né? Então, coisas básicas dá pra você começar a fazer já na semana que vem, sem pensar. Então, coloca essa meta pra você. Eu vou fazer, a partir da semana que vem, 3 vezes por semana. 3 vezes é pouquinho, tá? E eu vou achar um horário no meu dia que dá pra fazer isso. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 20 minutos do seu dia pra fazer isso. Porque se você não tem 20 minutos do seu dia pra você, o negócio tá feio, hein? O negócio tá muito feio. Então, pensa em 20 minutos, 30 minutos do seu dia, seja para acordar 30 minutos mais cedo, seja 30 minutos do seu almoço, se de repente você trabalha home office e tem, sei lá, mais de 1 hora de almoço, ou até 1 hora de almoço mesmo, e quer colocar meia hora ali para você fazer exercício. Sei lá, meia hora quando você chegar do trabalho, acha essa meia hora aí no seu dia 3 vezes na semana, 3 vezes. Se você pensar no final de semana, dá até pra você deixar um dia do fim de semana. Sei lá, vou pegar 2 dias da semana e um sábado ou um domingo pra fazer essa minha atividade física de 30 minutos, a gente tá falando. Quem aí não fica 30 minutos, eu duvido que você não fica 30 minutos aqui no Instagram.
Você tá aqui agora assistindo essa live, mas assiste a live, tá? Não precisa fazer agora. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir achar 30 minutos do seu dia para fazer isso 3 vezes na semana. Então já começa desse jeito. Aí você definiu frequência, né? É importante você definir. Aí você vai definir o horário, como eu falei, vai achar um buraco aí no seu dia para esses 30 minutos para você cumprir durante a semana que vem, tá? Semana que vem, Yasmin, muito mais que 30 minutos ou muito mais eu trabalho com aqui a internet e às vezes eu vou fazer alguma coisa para trabalho e quando eu vou ver eu falo, gente, o que eu ia fazer mesmo? E eu tô lá vendo, sei lá, vídeo de gatinho, de bichinho lá, tô dando risada com o vídeo dos bichos. A gente faz isso, a gente sabe que a gente faz, então deixa isso um pouquinho de lado e acha aí 30 minutos do seu dia para você definir para fazer isso, tá? Quem tá entrando aí, quem fica aí que no final eu vou mostrar direitinho o esqueminha aqui do combinado de vocês, tá? Bom, outra coisa que você pode... Eu tô dando exemplos aqui, né? Do que você pode colocar e como você pode fazer na sua rotina. Vou tomar café sem açúcar, Alana. Decidi agora que semana que vem vai ser a minha semana de tomar café sem açúcar. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. De verdade. Faz lá e posta e me marca, por favor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso como o meu combinado da semana que vem. Aí, nesse caso, não tem horário específico, né? Mas você pode pensar em coisas que facilitem você implementar isso. Então, se é outra pessoa que faz o café, de repente você pode falar pra você fazer, né? Porque aí você vai ter que separar. Às vezes a pessoa não quer tomar sem açúcar, mas você prometeu que você ia fazer. Então, você faz o seu, faz lá e já separa o seu. Ou se de repente você falar pra pessoa, né? Fazer sua parte sem açúcar, enfim, não sei. Você tem que achar ali soluções para isso que é um problema para você conseguir implementar. Então, se esse é uma coisa que você quer fazer há muito tempo, implementa isso na semana que vem. Água, coisa simples, básica, que todo mundo precisa fazer e muita gente não faz. Tô falando aqui já há um tempo, posto todo dia lá, água de manhã, primeira coisa que faz quando acorda, beber água. Vou tomar 500 ml de água todo santo dia a hora que eu acordar. Como que eu faço isso? O que eu faço para facilitar esse hábito? Então, eu vou deixar ali, sei lá, na geladeira, já colocar, tomar água, né? Um bilhetinho lá para eu conseguir. Já deixa a garrafa, eu não gosto e nem é bom, tá? Ficar bebendo água gelada de manhã, logo de manhã, porque seu corpo toma um susto na hora que você acorda. Ele tava ali de noite trabalhando, desempenhando as funções dele, tá no quentinho, você tava dormindo e você joga uma água gelada. Não é muito bom fazer isso, tá? Então, água em temperatura ambiente é sempre o mais adequado você fazer de manhã. Então, eu nem gosto muito de ficar tomando água gelada, mesmo durante o dia, é uma coisa minha, eu não gosto. Então, eu tenho uma garrafa d'água dentro da geladeira, né? Para dias que tá mais quente, aí eu tomo ou faço suco, mas água temperatura ambiente, eu tenho outra garrafa fora. Então, eu já deixo aquilo ali bem estratégico para na hora que eu for acordar e for na cozinha, eu lembrar que eu tenho que beber aquela água, já deixo até o copo que eu uso normalmente, né? Aqueles copos coloridos que eu tenho, eu deixo bem próximo dos copos ali para eu já tomar aquela quantidade. Então, você precisa, além de você definir essa sua estratégia, esse seu combinado, saber o que pode... Você vai começar a pensar assim, o que pode me impedir de fazer isso? Pode me impedir que não tenha água ali próximo. Pode me impedir que eu possa esquecer de fazer isso. Então, você vai achar soluções para que isso realmente se concretize. Então, põe um bilhete na porta da geladeira, põe um bilhete, um despertador para você lembrar, deixa a água ali pertinho para você olhar, põe um bilhetinho lá no espelho do banheiro, a hora que você for escovar o dente, você já lembra que tem que beber a água, vai usando a sua criatividade aí para você lembrar de fazer isso. Então, eu tô aqui dando alguns exemplos, tá? Isso vai partir de você, qual que vai ser o seu combinado da sua semana. Yasmin, comecei a fazer isso recentemente. Legal. A gente vai fazendo coisas
Quando a gente já tá acostumado a fazer aquela determinada coisa que a gente decidiu, aí a gente passa para outra, né? Vai evoluindo. Tem coisas que vão demorar um pouquinho mais. Ó, a Yasmin falou que só 250 ml, mas já é um começo. Então, se para você é difícil tomar meio litro d'água de manhã, começa com um pouquinho, 100, 200. Essa semana eu vou me comprometer a tomar 100. A outra 200 e vai crescendo isso, tá? Bom, o que mais? O que mais que a gente pode colocar aqui como exemplo de combinado aí pra você fazer na semana que vem? Ah, uma coisa muito legal que eu gosto de falar. Se você tem dificuldade no seu dia de manter essa rotina saudável, começar o seu dia com algo saudável já diminui drasticamente as chances de você ir fazendo coisas contra isso. Quando você começa o seu dia bem, você consegue dar mais seguimento para isso. É mais difícil você furar, entendeu? Assim. Então, se você começa comendo mal, eu sou muito assim. Se tiver aquela semana, um dia que eu acordei, normalmente eu faço jejum, né? Nem como de manhã. Mas, se por algum motivo me der vontade de comer alguma coisa e eu comer alguma coisa fora da minha rotina, é mais fácil de eu furar durante o dia. Então, tem essa estratégia de já comer ali no seu café da manhã o melhor que você puder comer ali. Então, come sua fruta, se você come fruta, põe uma proteína, diminui o pão, faz uma coisa bem legal ali, bem assim, saudável mesmo. Isso eu tô dando exemplo de alimentação, mas pode ser outra coisa. Pode ser, se você tem essa possibilidade de escolher o horário de atividade física que você faz, então é interessante também, de repente, você acordar meia hora mais cedo e fazer o seu exercício de manhã. Isso também foi uma coisa que mudou muito pra mim. Eu prefiro 1000 vezes fazer exercício de manhã. Você começa o dia bem, você já começa querendo fazer tudo certinho durante o seu dia. Eu sei que tem gente que, né, não tem essa rotina, não dá pra fazer. Mas se você tem a possibilidade de escolhe fazer de manhã, acorda meia horinha ali, 40 minutos mais cedo e faz um tipo de exercício que você vai ver como isso vai mudar durante todo o seu dia. Então, ter um hábito saudável logo quando você acorda facilita com que você faça outras coisas saudáveis durante o seu dia e não queira furar. É como se você pensasse assim, que você não quer estragar, sabe, aquilo que você fez de manhã, que já estava super legal, e aí você pensa, não vou estragar isso aqui que eu fiz, não faz sentido, vou continuar fazendo certinho, tá? Então, essas foram algumas opções de muitas que vocês podem fazer durante o dia de vocês, tá? Então, só pra, antes de mostrar aqui, de fato, o que eu montei, um esqueminha aqui que vocês podem fazer aí também, algumas coisas que vocês precisam saber antes de montar esse esqueminha. Primeira coisa, precisa ter prazo, tá? Então, não é fazer aquilo 50 semanas, né? Eu vou fazer isso aqui por quantas semanas? Lógico que durante o tempo você vai ajustar isso, mas você precisa ter prazo para cumprir esse combinado, tá? Você precisa ser específico, então vou fazer em que lugar, em qual hora, em qual situação, né? Algumas coisas dá para você fazer assim. O que eu vou precisar fazer para isso acontecer? O que vai me impedir? Você já prevê o que vai te impedir, já acha uma solução. Vou deixar um bilhetinho ali para eu lembrar, vou deixar um alarme, enfim. Precisa ser específico, o seu cérebro precisa que você seja específico. Se você ficar viajando, dando essas viajadas na cabeça, ele nunca vai saber o que você exatamente quer. Então, seja específico para o seu cérebro entender a hora e exatamente o que você precisa fazer. Precisa ser possível, então não dá umas viajadas também de inventar coisa que você não sabe que não vai conseguir, tá? Na semana que vem eu vou treinar 5 vezes por semana, vou correr 40 minutos na esteira, fazer musculação, crossfit, vou fazer dieta low carb, jejum intermitente e vou dormir 10 horas por dia. Para com isso, tá? Tem que ser possível. Se você já sabe o que é possível pra você ou não, mas também não vai fazer aqueles combinadinhos ralé, né? Que não dá. Eu vou fazer, sei lá, uma coisa muito simples, básica, que você sabe que você pode mais. E assim, perder 100 quilos em dia, todo mundo quer perder 10 quilos em uma semana, mas é óbvio que isso não dá pra acontecer, né? Então, para de viajar e vê a coisa que seja possível.
E no mínimo 3, outra coisa que você precisa fazer é no mínimo 3 tarefinhas para você fazer a semana que vem. Essas lives de esquenta, a maratona do emagrecimento de 3 dias, não é à toa, tá? Não tô aqui falando à toa pra ninguém, não, porque eu sou boba, não. É porque eu quero que vocês tenham resultado. E tudo que eu tô falando aqui, tanto hoje como vai ser lá, é pra colocar em prática, não é pra ficar na cabeça de vocês. Se fosse pra ficar na cabeça, eu já ficava sem precisar estar aqui, não precisava nem estar aqui. Porque na cabeça de vocês que vocês querem emagrecer, quer fazer as coisas, eu sei que já tá. A diferença de quem consegue fazer é quem coloca em prática. E aqui eu tô dando soluções para você fazer de formas muito simples que vocês muitas vezes ignoram, não quer fazer porque acha que é bobagem e que faz toda a diferença. Eu tô falando por experiência própria, tá? De que eu já fiz, que já deu certo, que eu falo para todos os meus pacientes fazerem e que eles conseguem ter resultado com isso. A Yasmin tá aqui, ela é minha irmã, mas ela é minha paciente também. Ter planejamento para ela foi uma coisa que mudou a rotina saudável dela. Ela não conseguia fazer o planejamento. Hoje em dia ela já sabe, o dia que ela vai lá na feira comprar as coisas, já tem tudo mais organizado em relação a isso. Então precisa fazer isso antes de pensar, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá, e daí? E aí, o que você precisa fazer antes disso? Não ignorem. Não ignorem isso, tá ficando nervosa. Bom, então vamos lá pro planejamento em si, tá? O que eu fiz? Vou tentar mostrar aqui pra vocês na tela. Eu tenho um negocinho que eu comprei uma vez, que é tipo um calendáriozinho, mas você pode fazer isso à mão mesmo, tá? Uma régua, pega uma régua lá, caneta e faz. Então aqui, ó, tem todos os dias da semana, tá vendo? De segunda até sexta. Até sexta, ó. Até domingo, não é de segunda a sexta, não. Então aqui tem todos os dias. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, todas as tarefinhas. Eu coloquei 6 aqui pra dar o exemplo pra vocês, mas podem começar com 3, tá? Pra não exagerar. Então, aqui você vai montar nessa linha os dias da semana e nessa vertical aqui as tarefinhas que vocês precisam fazer. E aí, o que você vai colocar? Então, aqui na primeira eu coloquei como exemplo atividade física 3 vezes por semana, 30 minutos de manhã. Então aí você vai colocando aqui, ó, coloquei ao acordar pra fazer aqui, tá? E coloquei a especificação aqui de 30 minutos. A segunda que eu coloquei aqui, tomar café sem açúcar. Então isso aqui não tem horário específico pra você fazer, né? Você vai tomar seu café sem açúcar. Você pode até colocar atrás, vou falar pra fulano fazer sem café, ou então eu mesmo vou fazer o café, enfim, isso aí você pode definir também. Mas coloquei aqui também, que aí você vai, já vou falar o que você vai fazer depois, tá? Que mais que tem coisas específicas? Horário, ó, o que tiver horário específico, então aqui eu coloquei até como uma das metas, do combinado que você pode fazer, se você quer emagrecer, se você tá aqui assistindo essa live de esquenta pra isso e se inscreveu na maratona, assistir as lives de esquenta. Então nem todo dia você pode estar aqui no horário que a live acontece. Então, separa um horário do seu dia e dica. Se você for assistir pelo computador, você consegue pôr no acelerado. Então, você consegue assistir mais rápido. Eu gosto muito de assistir as coisas assim. Então, usa um tempo do seu dia para assistir as lives de esquenta, que isso vai agregar muito para vocês colocarem em prática. Não deixa as coisas na cabeça. Então, eu vou assistir as lives de esquenta às 20 horas, uma live eu vou assistir. Então põe o horário ali, lembra? Tem que ter clareza, tem que saber onde, quando, tem que saber o mais específico que você puder. Uma outra coisa aqui que é um objetivo meu, tá? Dormir mais cedo. Então vou dormir mais cedo. E isso interfere bastante no emagrecimento também. Se você tem dificuldade, não dorme bem, não dorme as horas que precisa dormir, ou vai comer muito tarde, também pode ser uma meta, vou jantar mais cedo. Você põe lá também, então vou dormir às 10 horas. Então você põe aqui, ó, 10 horas, que essa meta vai se cumprir. Enfim, gente, são várias coisas que você que vai saber melhor o que você pode fazer, que é viável pra você, pra sua rotina pra próxima semana. Até coloquei aqui, ó, não vou usar a função soneca. Então, dentro da função soneca, até pensei, né? Eu faço muito isso, de usar o soneca. Eu deixo o celular no meu travesseiro.
Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou colocar o celular lá no móvel da cômoda que tá longe, que eu preciso levantar para ir lá pegar, porque aí eu não ponho mais soneca, não vou usar mais soneca, levantou, acabou. Quanto mais longe você puder deixar, se possível, que nem o meu banheiro é bem perto perto do quarto. Não deixa no banheiro, a hora que despertar, você já vai acordar, você vai ter que desligar o despertador que tá dentro do banheiro. Então, isso vai fazer com que fique mais difícil você ir lá e voltar a dormir, né? Então, sempre que você pensar aí nessa estratégia que você vai, nesse combinado que você vai fazer para sua semana de 3 tarefinhas, você pensa na solução, porque automaticamente o que o seu cérebro faz? Ah, mas isso daqui não dá para fazer porque você vai botar empecilho ali, né? Você vai botar desculpa. Sempre a gente bota uma desculpa na frente. Ah, mas não dá pra fazer porque a questão do soneca, porque o celular tá ali do lado do meu travesseiro, então vou dificultar esse acesso, vou colocar no banheiro. Ah, não dá pra fazer porque eu não vou lembrar de beber água de manhã. Põe o despertador, põe um bilhete na geladeira. Acha a solução pro seu problema, porque o que o seu cérebro faz, esse danado do cérebro faz é querer fazer a gente desistir das coisas. Ele quer ficar confortável, ele quer ficar dormindo, ele não quer fazer as coisas. Então, você precisa achar já soluções antes que isso aconteça, tá? Então, você vai montar aqui, mais ou menos. Depois, lá na comunidade, eu vou deixar esse planejamento aqui, bonitinho, de como você fazer, como você montar, tá? E com alguns exemplos de tarefas que você pode fazer. Mas o mais importante precisa ter clareza, precisa ser específico, colocar os horários que vão acontecer as coisas. E isso aqui é um desafio para vocês, né? A gente pode até colocar isso aqui como um desafio da semana que vem. O nosso combinado. Então, eu quero todo mundo fazendo o combinado da semana, postando lá na comunidade, postando nas redes, me marcando também. Ou se quiser postar só lá na comunidade, eu quero ver como vocês estão fazendo e como vocês estão se saindo. Agora, a última coisa que você precisa fazer também nesse combinado. Então, vocês entenderam, né? Põe os dias da semana, coloca as tarefas do lado com algumas especificações, os horários você pode colocar nos quadradinhos. E aí, o que você vai fazer, que é muito importante para o seu cérebro entender, né, e te deixar mais motivada a continuar. A gente tem uma coisa que se chama um centro de recompensa. Quando a gente dá o check lá nas nossas tarefas, isso gera uma sensação de recompensa. Por mais que você não perceba muito, mas isso pra mim, eu percebo muito isso, né? Quando eu consigo dar ali, que eu consegui cumprir aquilo que eu me determinei a fazer, me dá uma sensação de alívio muito grande. Então, para você despertar isso, fazer seu cérebro entender isso, você vai fazer o seguinte. Então, tem os quadradinhos aqui, né? De segunda a sexta, esse é o combinado da sua semana. Conseguiu fazer a tarefa daquele dia que você planejou? Então, a primeira que eu coloquei aqui foi atividade física, né? Ao acordar, exemplo, tá? Então, eu vou pôr lá, pego uma caneta diferente, ó, dei o check aqui, eu consegui fazer, hein? Consegui fazer, legal. Aí, eu vou lá marcando toda a minha semana. Aí, por algum motivo, aquele dia que eu cumpri, falei que ia fazer e não consegui, não pode deixar isso muito acontecer, mas às vezes acontece, tá? Eu vou colocar em outra, de preferência uma caneta vermelha, você coloca um xizinho, que foi que você não conseguiu. Por que isso aqui ajuda, Lana? E detalhe, deixa isso aqui num lugar visível, às vezes lá na porta da sua geladeira, pra você entender, pra você ver. Ou na porta do guarda-roupa, enfim, um lugar que você vai ver sempre. Isso aqui ajuda você a visualizar exatamente como que tá indo o negócio. Porque vamos supor, eu vou ter que fazer outro desse aqui depois pra mostrar pra vocês em branco, tá? Mas só pra vocês terem um exemplo. Então, eu me comprometi que eu ia tomar o meu café sem açúcar a partir de agora. Então, começou a semana, segunda-feira eu fui lá, opa, marquei. Aí, terça-feira eu falei, não, esse negócio de café sem açúcar, só hoje eu vou tomar com açúcar. Aí, eu não tomei. Aí, chegou na quarta-feira, eu falei, só mais um dia, amanhã eu começo de novo. Eu não tomei de novo. Aí, você vai visualizando. Então, consegui na segunda-feira, terça e quarta eu já furei. Você olha para aquilo e você fala, gente, aí na quinta eu já peguei e falei, acho que não vou fazer não. E aí eu vou olhando, eu falo, nossa, mas todos esses dias aqui eu não fiz o que eu precisava fazer. Não, eu vou mudar isso aqui. E aí isso ajuda nesse momento de você pensar assim, então já que é quinta, sexta-feira mesmo eu não vou fazer.
Se você visualiza isso, se você vê que já tem um monte de vermelhinho lá, o seu cérebro já também automaticamente pensa, não, eu preciso cumprir isso aqui. Então aí você vai lá e marca o que você já fez. Aí você consegue fazer e marca lá. O importante é você deixar isso aqui num lugar visível para você ir marcando e ver realmente o que você está conseguindo fazer ou não. E isso também vai te motivar a não desistir, porque você vê um monte de vermelhinho lá, você fala, não dá, né? Eu preciso retomar isso daqui. Ou quando você vê um monte de verdinho que você realmente conseguiu fazer, vai te despertar uma sensação de motivação. Você vai querer continuar fazendo, porque isso é natural nosso. Tá instalado no nosso cérebro, instalado na gente. Quando a gente consegue desempenhar e cumprir uma tarefa, a gente tem essa sensação de satisfação. E aí isso dá motivação e faz a gente querer continuar cumprindo aquilo que a gente determinou. Então é isso, gente, ó. Quem vai fazer aí, quem tiver aí e for fazer, me fala aí. Vai lá pra comunidade, não se inscreveu, se inscreve, que lá na comunidade eu quero ver vocês ativos fazendo isso. Não ignore isso é muito importante. Vai mostrando pro seu cérebro já o que você quer fazer, as mudanças que você quer fazer. Emagrecimento é isso. Emagrecimento não é pensar que você quer e acabou, tá? Tem que pôr no papel, tem que planejar, tem que visualizar. Mostra isso pro seu cérebro, para ele entender o que você quer fazer. A partir da semana que vem, eu quero todo mundo fazendo o seu combinado e postando lá na comunidade, que eu vou fazer os comentários lá de vocês e dar ideias também do que vocês podem colocar nesse combinado da semana. E vou postar lá também um esqueminha para vocês começarem a fazer. Hoje é sexta-feira, dá tempo de montar isso, dá tempo de pensar perfeitamente em 3 coisinhas, gente. 3 coisinhas simples que você pode começar a fazer semana que vem, pra não deixar esperar a maratona do emagrecimento chegar. Já tá acontecendo agora, já vai fazendo as coisas agora, que de repente você chega lá, tem 10 dias ainda, você já tá tendo resultado. Isso vai te motivar muito. É isso, gente. Terminei o que eu tinha pra falar aqui hoje. Foi bem legal, é bem prático. Não ignorem, façam, me marquem, perguntem, tá? Tô mais aqui mesmo pra tirar todas as dúvidas de vocês e motivar vocês a fazer esse emagrecimento acontecer, tá bom? Um beijo pra todos vocês, espero vocês lá na comunidade e live de esquenta próxima segunda-feira, meio-dia e 27. Beijo!